Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Isadora Mendes. Eu sou a Isabela Carvalho. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo podcast do Santa Mônica Rede de Ensino, o SMCast. Isso aí, e esse aqui será o seu novo espaço para bate-papo sobre curiosidades da escola, educação, projetos e muito mais que vem por aí. Antes de qualquer coisa, não esqueça de ativar o sininho e nos seguir em todas as nossas redes, @Santa Mônica Rede. E o nosso primeiro episódio é um especial de Dia das Mães. E o tema é maternidade. E se tem alguém que entende de maternidade aqui, é a nossa convidada de hoje, que inclusive, Bela, já quase acampou em frente a uma das nossas unidades, você sabia? Eu quero saber mais sobre essa história Vocês aí. vão saber sobre isso no decorrer do nosso episódio. Publicitária, criadora de conteúdo e mãe de 4 meninos, ela compartilha as experiências de maternidade nas suas redes sociais com muito humor e leveza. Seja bem-vinda, Carol Pelufo. Meninos, eu tô assim em choque, eu não sabia que era o primeiro episódio, era comigo. Nossa, eu tô muito honrada. Peraí, deixa eu sentar direito. Adorei a apresentação, muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre maternidade, né, Isa? Isso. Carol, você é conhecida por mostrar uma maternidade sem filtros. Quando percebeu que dividir essa realidade pode inspirar outras mães? Então, eu percebi quando vários amigos e amigas minhas ficavam me falando muitas vezes que eu deveria falar nas redes sociais do meu jeito, sobre as coisas que eu converso com eles, assim, normalmente, né? Contava as minhas histórias, algumas amigas minhas são mães, outras não, e elas sempre achavam muito engraçado a forma que eu falava. E muita gente acha que é um personagem, na verdade não é. Eu só elevo um pouquinho, assim, a ironia, né? Pra poder... deixar mais humor, picante, né? mais picante. E aí, eu comecei ano passado, em janeiro do ano passado, de 2024, sem pretensão nenhuma, catei o celular um dia e comecei a gravar no meio da rua. E o vídeo bombou, assim. Viralizou de um jeito... Eu fui viajar na sexta... Eu gravei na sexta, postei na sexta. Fui viajar e ganhei 15 mil seguidores em um final de semana. E aí eu fiquei, cara, tem alguma coisa errada. Devem ter comprado seguidor, sei lá, tá entrando muita gente aqui. O que essas pessoas, né? Estão querendo ver. Viram? Eu pensei que eu ia ser cancelada, sabe? Assim, meu jeito de falar. Eu falei, eu vou ser cancelada. E teve muito hater, né? Mas tem muito mais gente que gosta e que se identifica do que gente pra criticar. Ainda bem, até agora sim. Com 4 filhos e tantos desafios, como é equilibrar a rotina, gravar com eles e ainda dar conta de tudo? Tem algum momento engraçado ou curioso que já aconteceu? Todos os dias, né? Todos os dias acontecem coisas engraçadas dentro da minha casa. Mas eu consegui me organizar para eu poder gravar conteúdo, trabalhar, levar eles na escola, ficar com eles, ainda levo eles na natação, levo no jiu-jitsu, levo para fazer atividades, né, extracurriculares, levo para passear, levo para... Importante. para fazer várias coisas. Ainda faço a comida, ainda dou banho, arrumo para escola, faço trabalho de casa, inclusive, né, trabalho de casa, uma benção, faço estudo para prova, faço todas essas coisas. Mas o que eu acho, assim, que faz muita diferença na minha rotina... É porque eu aprendi que eu preciso tirar um tempinho pra cuidar de mim. Sim. Do meu psicológico, da minha cabeça, do meu emocional. Então, eu tiro sempre 1 hora por dia pra eu poder treinar. Pra eu fazer a minha unha 1 vez por semana, pra eu fazer meu cabelo, pra eu ter os meus momentos, sabe? Meu café no silêncio, porque senão a gente surta, né? E eu não gosto muito de gravar com eles, tá? Não gosto. Por quê? Porque é uma responsabilidade para eles que às vezes eu não gosto de colocar. Porque eles não têm a maturidade ainda. Eles têm 5, 7 e 12. Sim. Então eles às vezes um empurra o outro no meio da gravação, começa a chorar. Coisas da idade, né? Hoje eu tava gravando e aí eles falam, seu feio! Eu falei, não pode chamar o irmãozinho de feio. O mais velho e o do meio ainda gostam um pouquinho, mas os gêmeos que têm 5 anos eu evito. Só story com eles. Sim. E você acabou de falar, né, que tem muita gente que no começo te julgou, assim. Ainda temos. Tem algum que te marcou? Alguma história que tenha te marcado com relação a isso? Que você contou na mais pura naturalidade e a pessoa te julgou sobre aquilo?
Então, eu tenho um problema de memória, né? Depois que a gente vira mãe, a memória vai embora. Mas teve um vídeo que eu fiz de uma brincadeira, que era um vídeo de treinamento de mãe raiz. E sou eu na academia com o chinelo na mão. Então, ao invés de estar fazendo um exercício de tríceps, né? Eu tava fazendo assim com o chinelo. Aí eu fazia um burpee e pegava o chinelo. Fazia um agachamento e, sabe? Sempre com o chinelo na mão. Uma brincadeira, né? Pra gente lembrar aí dos anos 80, anos 90. Só que aí, esse vídeo, eu tirei ele um pouco do ar, porque muitas pessoas vieram e me criticaram porque eu estava ensinando mães a bater. Eu falei, não estou ensinando ninguém a bater. É um treinamento, é uma brincadeira. Sim. E aí acabei falando com várias amigas minhas que são advogadas, elas falaram, Carol, eu compartilhei o seu vídeo, então assim, não tem problema nenhum. Só que as pessoas criticaram muito, então me deu um certo medo. Insegurança, né? E aí depois eu taquei naquele lugar e aí botei lá, entendeu? De novo. Que eu entendi que era um problema das pessoas, não meu. Entendi. Sabe? Cada um vê da forma que quer, né? Também, o vídeo. Verdade. E teve mais alguma situação que te marcou nesse sentido, assim, de julgamentos? Então, é complicado, porque assim, muitas pessoas me julgam, né? Falam. Tem vídeos recentes, assim, mas eu gosto. Eu não gosto do hater, tá, gente? Não quero fazer amizade com o hater. Mas eles engajam. Sim, eles engajam e muito. Então tem gente que coloca... porque você fala coisas que não tem nada a ver. Você é uma mãe raiz e você fica defendendo... opiniões divergentes, né? Exatamente. E assim como eu discordo também de algumas mães. A diferença é que eu só arrasto pra cima, entendeu? Sim, e tem pessoas não. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem é que quando o hater vai nas nossas redes sociais e comenta ou compartilha com alguém só pra sacanear, tá engajando. Isso. E o algoritmo do Instagram vai entender que a pessoa gostou. Então vai me mostrar mais vezes. Então eu sempre agradeço, entendeu? Sim. Ó, gente, se vocês estão gostando do nosso bate-papo, ó, não esquece de seguir aí, @SantaMônicaRede, hein? Por favor. E, Carol, o humor, ele entrou como uma forma de lidar com o desafio da maternidade ou isso sempre foi característica sua? Eu acho que já tá bem respondido, né? Eu sou assim, desde pequena. E eu tenho uma... qual é o nome? Arquétipo. Né? Agora tá na moda, né? Mas antigamente não era arquétipo, era tipo de pessoa. Eu tenho um pouco de rebeldia, sabe? Eu sou aquela pessoa mais rebelde. E o bobo da corte, né? Que as pessoas têm um pouco de... Não tem coragem de falar algumas coisas, eu vou lá e falo. Sim. Então eu sempre fui a que chegava na brincadeira e pedia pra brincar enquanto tava todo mundo com vergonha. Eu sempre fui aquela amiga que chegava, tudo bom? A minha amiga quer pegar você. Ela quer pegar você. Sabe aquela coisa assim, quando a gente é jovem? Oi, minha amiga quer te pegar. Eu, quando cresci também, fui trabalhar. Eu era aquela que ia no chefe. Oi, tudo bem? A gente quer sair mais cedo hoje. Aí todo mundo, vai lá, fala com ele. Quem levava bronca? Ninguém tinha coragem, mas você ia. Eu ia. Então eu sempre ia, assim, com muito humor, né? Levava umas broncas de vez em quando, mas meu, sabe? Essa parte da ironia, do humor, é meu de nascimento. Sim. Conta pra gente, como é pra você ver sua rede virando um espaço de acolhimento? Com muitas mães, acolhimento, né? De mãe maluca. Né? Não, mas tá? Eu gostaria de dizer que é um acolhimento de maternidade real. Eu vou dar um recado aqui. Dica. Eu sou uma pessoa que eu gosto da educação Nutella. Eu sou uma pessoa com mais calma. Vai traumatizar se entrar lá. Porque lá eu falo exatamente sobre essa correria, sobre essa maluquice, sobre o que ninguém fala. A mãe real tem a preocupação de fazer a comida, de levar a criança pra escola, de separar a briga dentro de casa por causa que as crianças estão brigando, de fazer trabalho de casa, de você estar atrasada. É de você sair com um chinelo, um de cada cor, colocar a roupa na criança, a criança sair chorando. Você tem que fazer curso pra botar meia, porque a criança reclama. Até o jeito que a gente bota meia. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão me entender. O tênis que não tá amarrado direito, você tem que sair arrastando mochila, criança e um monte de gente. Então, assim, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, é um acolhimento real pra mãe real. Entendeu? Sim. Ali a gente não mente. É uma mais maluca que a outra. O que gera identificação. E elas amam, tá? Somos quase 400 mil. Olha aí. E tem alguma situação que na hora foi um perrengue, mas hoje você olha pra trás e dá risada?
Nas redes sociais? Não, como Na vida. Na maternidade, eu acho. A minha vida inteira, gente. Foi Olha, agora sim, de cabeça... Eu já passei por muita coisa, né? Vou contar, é uma parte triste, porém é uma parte que teve um final feliz. Mas você quer ver uma coisa? Eu tive 5 filhos, tá? Não é um perrengue muito engraçado essa parte, mas eu tive 5 filhos. Eu tive um em 2013, que é o Renzo, que já tem 12 anos. Eu tive o Gael e o Rafael, gêmeos, né, em 2018. Só que o Rafael, ele tinha uma síndrome que era incompatível com a vida, então ele se foi com 27 horas de vida. Um ano depois, o meu filho mais velho, Renzo, ele rezava todos os dias para pedir para Deus mandar mais 2 irmãos, que ele não tinha o que fazer. Aí, o que aconteceu? Um ano depois, 2019, eu grávida de novo. Deus de gêmeos, de novo. Isso em fevereiro, que eu engravidei. Em maio, meu marido foi mandado embora da empresa que ele trabalhava há 20 anos. Caraca. Aí a gente teve que se mudar do nosso apartamento, que era um apartamento feito para 4 pessoas. A gente teve que ir para casa da minha mãe, porque a gente, do nada, viramos 6 pessoas, né? Sim. E meu marido ficou quase 1 ano e meio desempregado. E assim, era uma luta todos os dias, né? E eu, com o meu jeito, assim, eu sou muito otimista. Meu marido fala que eu sou otimista beirando loucura. Sabe? Aquela pessoa que a gente não tá bem, não tá nada bom. E eu tô lá, cara, amanhã vai ser um dia tranquilo, amanhã vai ser bom. E aí teve um dia que eu me coloquei em dúvida com relação a isso. Eu tava com um fazendo aula online por conta da pandemia, e os outros 3 que eram pequenininhos, eu tava tentando botar pra dormir. E os 3 chorando, né? Um no colo, um no carrinho aqui, assim, eu empurrando, e o outro com essa mão, eu tava dando tapinha na bunda pra ver se dormia. E os 3 chorando. E nessa hora me deu uma vontade muito grande de chorar. E aí eu lembrei de uma frase que me marcou muito. Então, todos os perrengues que eu tô passando, assim, eu lembro dessa frase que é: vou olhar para o que me farta e não para o que me falta. Né? O que me farta agora? Nada. Tem nada me fartando nesse momento. Só tem criança chorando, um monte de criança. E aí eu comecei a pensar na saúde, né? Que eu tava bem de saúde, enfim. E aí foi passando, sabe? Mas eu vou me lembrar depois de um perrengue engraçado pra poder contar pra vocês. Pra não ficar um perrengue down. Carol, então, agora falando um pouco mais de você. O que você acha que mudou mais na Carol depois da maternidade? O que mudou muito em mim? Eu era uma mulher muito independente. Eu achava que... Porque existem 2 tipos de mãe. A mãe que ainda não pariu o filho e a mãe que pariu o filho. Sim. Eu achava que o meu filho, ele ia pra creche, eu ia voltar a trabalhar com 4 meses e eu ia ser super desapegada nele. Sim. Só que não é assim. Eu fiquei maluca, fiquei neurótica, eu não me via mais como mulher, eu passava o dia inteiro com a cinta, naquela época ainda usava cinta, sutiã bege, cinta bege, um short tactel, cabelo preso e fedendo a leite o dia inteiro, achando que aquela criança dali tinha que me amar e eu não podia deixar ele no caso, sozinho com ninguém. Então, na minha cabeça, mudou muito o fato de eu achar que eu tinha que viver pra ele e parar de viver como mulher, sabe? E isso eu fui conquistando... depois, né? Você respondeu um pouco da próxima pergunta, que é como você lida com a expectativa sobre como uma mãe deveria ser, né? A gente acha que a gente vai ser de um jeito, mas é muito difícil expectativa versus realidade. É muito difícil. Toda mãe de primeira viagem acredita que o filho não vai fazer birra, Sim. que o filho vai ser diferente... Aí ele, o alecrim dourado. As expectativas são sempre as melhores, né? São. E a realidade não é tão ruim, não, mas é complicado, sim, entendeu? Sim. É verdade. Na correria do dia a dia, como você consegue reservar um tempinho para cuidar de si mesma? Então, eu largo não. Eu deixo a criança na escola. Eu abandono a criança na escola. Eu deixo... Entenderam aí o acampamento, né? Eu deixo o meu mais velho... Hoje, né? Eu deixo o meu mais velho na escola e vou treinar. Volto pra casa e meu marido fica com eles, os outros 3, nesse tempinho que eu tô indo treinar. E aí depois eu assumo e aí a rotina é minha, Começa. sabe? Aí eu tenho esse tempinho de manhã e um tempinho à noite, assim, depois que eu acabo tudo, boto todo mundo pra dormir
e boto uma televisão de adulto dentro da minha sala. E é necessário esse tempinho, né? Mas não é conteúdo adulto não, tá, minha senhora? É Jornal Nacional, essas coisas. Não sei, né? Ai, vou ser cancelada. Vou ter que mudar de bicho, meu Instagram. E agora, pra gente encerrar, um bate-bola rapidinho, Carol. Eita, pô. Eu tenho que... Aquele papum. Tenha paciência, depois edita. Se eu ficar demorando muito pra pensar, hein? Não, pode deixar. Tranquilo. Agora, Não se sei. você tiver que escolher uma palavra pra definir a maternidade, qual seria? Real. Ih, fui bem agora, vai. Bom, um conselho que você daria pra uma mãe de primeira viagem? Não tenta imitar nenhuma outra mãe. A grama da outra mãe pode ser artificial. Olha. Profunda, sou uma pessoa profunda, minha senhora. Sou a pessoa. Profundo. Uma trilha sonora que embala a sua rotina. Bita, galinha pitadinha? Ah, mãe Maé, qual o nome daquela, gente? Você é doida demais, é essa. Ai, meu Deus. Ó, e pra finalizar, depois de 4 meninos, você ainda pensa em... Não! Uma menina! Não! Nunca foi tentativa de menina. Posso explicar como é que foi? Vou te explicar. Eu não vou te explicar como é que foi não. Vou te explicar assim. Ó, primeiro filho, super bem planejado. Juntei dinheiro, comprei tudo à vista, quarto Lindo e mobiliado, aquele enxoval impecável. Segundo, aí eu posso falar como é que foi? Segundo filho. Vamos ver no que vai dar. Gêmeos, tá? Terceira vez da gravidez. Fui viajar, esqueci o anticoncepcional. E aí, voltei. Mas nunca foi tentativa de uma menina. Na verdade, eu nunca pensei em ter uma menina. Porque eu sempre fui daquelas mães que venha o que Deus quiser e que venha com saúde, entendeu? Era o mais importante pra mim. Claro, com certeza. Gente, infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim. Queremos agradecer você, Carol, por ter vindo, participado. Foi super engraçado, divertido e com certeza quem acompanhou a gente achou a mesma coisa. Né, Isa? Isso, com certeza. Então, pra quem não segue, fica aqui o convite. Carol, fala aí pros seus espectadores quais as suas redes sociais, onde eles podem te encontrar. Podem me encontrar no Instagram, Carol Pelufo, com 2 Fs, tá? Ou no TikTok, carol.pelufo, com 2 Fs. No YouTube eu ainda tô indo lá, tô engateando, mas a gente chega lá. Eu que esqueço mesmo, minha senhora, de postar lá, mas eu vou postar mais. Também não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes, @SantaMônicaRede, e ativar aqui o sininho do YouTube pra não perder nenhum episódio novo. É isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês. Beijo, até o próximo SMCast. Obrigada, meninas. Eu amei, gente. Eu não sabia que eu era a primeira.